Muito bem, já estamos gravando então. Bom dia novamente a vocês. Agora Bom sim, dia. iniciando a nossa aula, vou pedir ao pastor Elias para fazer uma oração. Nós vamos começar agora a nossa aula da classe Relacionamento Discipulador. Oremos, querido Deus, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos. Pai Santo, nós temos o coração e a mente aberta para aprender de Ti, de ter comunhão com os irmãos, por esse novo sistema, Pai Santo. Muito obrigado porque o Senhor é Deus soberano. Muito obrigado porque durante esse período, Pai Santo, que estamos estudando sobre relacionamento discipulador, o Senhor tem trabalhado em nossos corações, o Senhor tem trabalhado onde nós estamos morando, trabalhando, estudando, e muito obrigado por aquilo que já conseguimos como resultado, Pai Santo, desse estudo. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude nos relacionamentos que nós temos, para que possamos ser luz, ser sal, aonde o Senhor tem nos colocado. Que essa manhã possa ser uma manhã não somente diferente pelo sistema que estamos usando, mas que possa ser realmente mais um modo de aprender do Senhor. Graças te Amém. damos por aqueles que já estão conosco e aqueles que ainda vão chegar, que realmente possam ter a disposição de estar conosco, Pai Santo. Graças te damos no nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, então sejam todos bem-vindos. Você também que vai acompanhar essa aula pelo YouTube depois, que vai começar a assistir. Nós somos a classe Relacionamento Discipulador, né, aqui da nossa escola bíblica, e nós hoje estamos tendo a primeira experiência de uma aula interativa, né? Nós temos produzido as videoaulas conversando sobre este livro aqui. Olha, é um livro que a gente tem utilizado, né? Aprofundando Raízes, né? As bases, a dinâmica e os elementos do relacionamento discipulador. Nós já passamos por todos os elementos: relacionar-se, acolher, interceder, zelar pela pessoa, ensinar o evangelho e solicitar contas. E nós agora temos essa aula interativa para a gente tentar pontuar algumas coisas do que nós conversamos nas últimas semanas, nos últimos domingos. E no próximo mês, agora a partir do próximo domingo, pelo mês de junho, a gente vai reforçar também todo esse conteúdo através de outros materiais que nós estamos buscando, né, que nós estamos tentando selecionar para conversar sobre a dinâmica do discipulado na nossa vida e na nossa igreja. Tá bom? Então, nós vamos tentar pontuar algumas coisas aqui. E a ideia é que vocês que conseguiram entrar na nossa sala possam também participar com perguntas, com comentários, né? Daquilo que entenderam das aulas, do que quiserem destacar, daquilo que puderam aprender até aqui, né? Que seja realmente um tempo de crescimento para todos nós e para quem vai, ou para quem está assistindo essa aula também pelo YouTube. Eu quero iniciar lendo o texto da Palavra de Deus, do Evangelho de João, no capítulo 15, texto que tem servido como texto base para as nossas aulas. É o texto de João, capítulo 15, no versículo 8. Esse texto diz o seguinte: é a base para que nós possamos pensar, ou uma das bases principais para que nós possamos pensar no relacionamento discipulador. Diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, esse texto, este verso, ele encerra algumas verdades importantes na dinâmica do relacionamento discipulador. O relacionamento discipulador, a nossa vida como um todo, a nossa vida em Cristo, nós existimos para a glória de Deus. Nós existimos para glorificar a Deus através das nossas vidas, através das nossas ações, né? Através daquilo que nós falamos, do que nós fazemos. Então, esse é um ponto importante. Eu existo para a glória de Deus. Então, a minha vida deve ser um reflexo, um testemunho vivo da luz de Jesus para que Deus seja glorificado através da minha vida. Né? E como é que nós glorificamos a Deus segundo esse texto? Produzindo frutos. E pelo contexto do capítulo 15 de João, depois os irmãos podem ler com atenção todo esse capítulo,
pelo contexto que João está escrevendo aqui, a respeito das palavras de Jesus, fazer ou dar muitos frutos, ou produzir muitos frutos aqui, significa alcançar pessoas. Significa multiplicar discípulos, né? Às vezes nós pensamos que produzir frutos é fazer coisas boas, ser uma boa pessoa, não fazer mal a ninguém, cumprir os mandamentos bíblicos, cumprir os ensinamentos da palavra de Deus. Esses aspectos, eles são muito importantes. Eles são fundamentais na nossa vida. Na verdade, lá em Gálatas capítulo 5, nós aprendemos a respeito do fruto do Espírito. Você lembram disso? Né? O amor, a fé, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão. Lá no final do capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo nos fala a respeito disso, do fruto, no singular, o fruto do Espírito, ou seja, o resultado da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, o resultado da ação do Espírito de Deus nas nossas vidas é este, que nós possamos manifestar amor, fé, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E como o apóstolo Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque é a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, quando nós manifestamos isto, nós estamos provando que o Espírito Santo de Deus está agindo em nós. E o resultado disso é a manifestação do chamado fruto do Espírito. Só que a palavra utilizada aqui é no plural, no texto de João. Frutos. Então, dar frutos, produzir frutos aqui, não é manifestar o fruto do Espírito. Não é desenvolver amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Aqui, dar fruto significa fazer novos discípulos. E ele encerra, inclusive, encerra esse versículo, inclusive, dizendo que assim nós somos conhecidos, ou nós somos identificados como discípulos de Jesus. Na medida em que nós fazemos novos discípulos. Na medida em que nós produzimos frutos alcançando vidas. Então, tudo que a gente tem conversado nos últimos meses, na nossa classe, tem o propósito de ajustar esse foco nas nossas vidas. Que nós tenhamos a lente correta nesse sentido, de poder intencionalmente alcançar pessoas com o Evangelho de Cristo. Ok? Bom, diante disso, do que nós conversamos, eu quero então deixar agora aberta a oportunidade para que vocês possam comentar aquilo que mais chamou a atenção, até aquilo que nós estudamos, aquilo que eventualmente vocês entendiam de uma forma e agora conseguem enxergar de outra forma, ou que não entendia, agora entende dentro daquilo que a gente tem trabalhado, ou mesmo fazer alguma pergunta a respeito de algum aspecto que não tenha ficado claro, né, nas aulas que foram ministradas até aqui. Quem gostaria de iniciar? Fique à vontade. O microfone da dama está fechado. Quando ela quiser perguntar, ela abre, né? Ou quiser comentar, ela abre. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta? Eu quero. Eu tenho assistido, como eu falei no início, eu assisti todas as aulas, né? Li o livro também acompanhando. E assim, não é nenhuma pergunta, porque eu entendi basicamente, através das aulas e do livro, como a gente deve ter o relacionamento discipulador, o acolher, o interceder, o zelar, o ensino, né? Mas, assim, eu só queria falar em relação a mim, né? Nesse sentido. É a abordagem das pessoas, né? A gente ouviu aí um comentário aí. Ei, irmão Alfredo. Alfredo, participação especial do irmão Alfredo. Não, é porque eu não estava conseguindo a palavra correta para usar, mas nas orações aqui no culto doméstico eu tenho sempre falado
abordar. E ele também aí me ajudou agora, né? Mas, assim, porque eu acho, eu vou falar aqui, não vou tomar muito tempo, não, mas eu acho, assim, que, no meu caso, pela a minha experiência de vida cristã, nós não fomos treinados para isso. A gente sempre, inclusive, em uma das aulas, eu não me lembro de qual foi, e nem quem ministrou, falou o seguinte, que nós aprendemos, nos convertemos, nós nos preparamos numa classe para a aula de batismo e entendemos o que é evangelizar, mas a gente não foi, pelo menos na época da minha geração, e não fomos treinados assim a dar essa importância do relacionamento discipulador e de abordar e de levar o evangelho dessa maneira assim. É só que a gente não teve essa experiência, essa prática, e hoje eu sinto essa grande dificuldade. Eu acho que eu evangelizo muito mais com o meu testemunho de vida cristã, nas minhas atitudes, nas minhas ações, do que na hora de falar. Na hora de falar tem uma trava. É muito difícil chegar para a pessoa. Então, é basicamente isso. É exatamente isso. A boa notícia, irmã Laércio, é que todos nós estamos no mesmo barco, né? Todos nós estamos com esse mesmo desafio. Não vou nem colocar dificuldade, né? Todos nós estamos com esse mesmo desafio de nós podermos vencer essa nossa cultura, vencer a tradição, entre aspas, a tradição que nós recebemos, né? De não ter sido ensinados desde o início a fazer isso. Por isso é que a gente trabalhou durante algum tempo também na nossa classe, aquele material, aquele livro chamado De Volta aos Princípios. Na verdade, a nossa igreja como um todo, foi uma classe única, né? Por quê? Quando nós falamos de relacionamento discipulador, nós estamos falando sobre isso, estamos falando sobre um resgate. Nós estamos, então, retornando aos princípios. Esses princípios estão na palavra de Deus desde o início. Só que, por uma série de fatores, ao longo dos séculos, isso foi sendo distanciado da história da igreja. E agora a gente faz um resgate, um retorno. E todo retorno, todo o resgate, ele leva tempo para ser experimentado, digamos assim. Então, é o tempo. O que a gente precisa é ter o foco muito bem ajustado, né? E também a convicção de que esse é o caminho a seguir, entendeu? E outra coisa, não pode ter medo também, né? Assim, a primeira abordagem que a irmã fará, ela vai ser mais difícil. A tendência é que a segunda abordagem seja também muito difícil, mas já seja um pouquinho menos difícil do que a primeira. E assim, sucessivamente. A tendência, quanto mais nós praticarmos, é que nós nos sintamos mais confiantes. E que a gente vá, com a prática, adquirindo maior autonomia, digamos assim, nessa abordagem. Entendeu? Eu tenho orado por isso todos os dias. Irmã Laércio, eu não acho que você tem dificuldade de falar, não. Não. Lá na igreja, presencialmente, quando chega uma pessoa, um visitante, você fala com todo carinho, recebe, fala de Deus, né? E assim, eu vejo, pelo menos as vezes que eu passei e vi, né? E senti isso, assim, acho que é uma coisa bem simples para você. Só tá assim, escondidinha aí um pouquinho. Não, então, eu acho que é isso, assim, no sentido, eu tenho facilidade de relacionamento, eu tenho facilidade de conversar com as pessoas, eu tenho facilidade de chegar. A minha dificuldade é da exposição da palavra, assim, como eu, assim, mas eu acho que mais mesmo é a falta da experiência e a falta da prática, porque, assim,
querendo assim, às vezes eu vou falar e a pessoa não quer ouvir, ou entende? Assim, é a Entendi. Uhum. reação da pessoa. Porque com o crente, receber bem o crente, falar bem, é muito É fácil. fácil, né? É. Chegar para abordar uma pessoa que eu estou orando por ela, por exemplo. Então, a dificuldade maior é essa, mas eu creio que eu vou vencer, porque eu tenho orado muito por isso. Pastor, Amém. dá uma dica Amém. aí, então, como é que Irmã, chega com a palavra. É isso, dê uma irmã, dica para nós. eu tive que me mexer um pouquinho aqui, que a bateria já estava acabando. Eu, Ah, tá. eu comecei com pouca bateria, agora que eu vi. Queridas, realmente o princípio é esse mesmo, irmã, já está no caminho certo. O primeiro é a oração. Por nós, pelo discípulo, enfim, pelo toda a sequência que nós estamos caminhando. Então, além da oração e de olhar para tudo aquilo que a irmã já tem como, vamos colocar uma palavra assim, como bagagem de vida cristã, não somente o conhecimento, mas principalmente esse testemunho. Eu vejo que no relacionamento discipulador, esse testemunho, ele é muito forte. Ontem, depois que nós vimos, eu e a Maura, a questão do Jesus transforma a minha vida, depois que nós ouvimos o áudio, nós debatemos alguns assuntos, principalmente a questão do testemunho. O Espírito Santo vai agir em nós, mas se nós não tivermos um testemunho cristão, o Espírito Santo não pode fazer muita coisa, apesar do poder do Espírito Santo. Por quê? Porque o testemunho não está bom. E nós vimos, comentamos alguns testemunhos que nós já vimos, principalmente no trabalho dela, de pessoas cristãs, mas o testemunho falava muito versículo e tal. Então, irmã, eu vejo que a abordagem ela vai acontecer naturalmente à medida que estivermos orando, à medida que estivermos estudando a palavra de Deus, e sempre com o foco. Se nós tivermos o foco, olha, eu estou orando por essa pessoa, eu vou realmente começar uma amizade com ela, passo a passo do que nós estamos estudando, né? Mas é com a intenção, né? Eu estou com intenção, não é errado, mas eu estou com segundas intenções, eu quero a amizade dele para falar de Jesus. Mas é isso mesmo, irmãos. Jesus também. Quando ele chamou, digamos, Mateus, ele não chamou com outra intenção, a não ser andar com Mateus, ensinar Mateus, preparar Mateus. João, a mesma coisa. Não era simplesmente tirar João, Pedro, vocês não vão ser mais pescadores. Não, vocês vão continuar. Só que vai mudar um pouco o foco. Então, queridos, quando nós estamos pensando em relacionamento discipulador, nós temos que passar por essas etapas. E um ponto que eu vejo também que no meu discipulado, no meu evangelismo, é a certeza do que eu tenho. Eu tenho Jesus, sei que é o melhor. Talvez a palavra não é essa não, mas vamos usar assim, tá bom? É o melhor produto. Então, como eu tenho a certeza do que eu tenho, que fez bem para mim, fez bem no meu casamento, para tudo, então eu posso passar isso para alguém. Eu não tenho receio, eu não tenho dúvida de que isso é bom para outra pessoa. Então, muitas vezes, essas pessoas ficam olhando, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso ter uma bagagem, eu preciso... E fica nessa de, eu estou me preparando, eu estou me preparando. O que eu e a Maura temos realmente estudado e pensado em relação à nossa família é que a gente já tem os primeiros passos, nós já tivemos. A amizade, nós temos o contato, o conhecimento com o pessoal da nossa família. E aqueles que são fora da nossa família, nós temos já amizade. Nós já temos um contato. A pessoa da vizinhança aqui e tal. Então, quando se pensa nesse primeiro encontro, nesses primeiros atividades, é ter também um pouco de criatividade. E orar para que esse temor, essa preocupação saia. E que realmente o Espírito Santo esteja nos usando, preparando a pessoa lá, como nós temos ouvido nas mensagens, né? Então, é olhar também que é muito bom essa bagagem que a irmã tem. Nós não fomos treinados. Sim, mas hoje em dia estamos sendo treinados. Hoje nós temos uma bagagem do livro, daquilo que nós estudamos os 3 últimos semestres, né? Só essa ideia de retornar aos princípios apresentou realmente que nós temos
Nós temos bagagem, nós temos conhecimento. Não é questão de falar de denominação melhor ou não, mas nós temos aqueles que levaram a sério toda essa preparação, seja no batismo, seja na escola bíblica, seja nos cultos, aquele que levou a sério um relacionamento com o Senhor tem a bagagem. Ele tem condições de falar de Jesus. A grande questão, como o pastor Elias Alguém tem outra falando, ideia? é falar. Não tem outra forma, né? Vencer a timidez, vencer... Talvez, assim, nós seres humanos, sem perceber, talvez, assim, temos um medo grande de rejeição nesse sentido, né? Não sei se a pessoa vai me ouvir, se a pessoa vai prestar atenção, se eu vou estar incomodando a pessoa. Como ela vai me olhar depois. Como ela vai me olhar depois disso, entendeu? Julgamento, né, pastor? O julgamento dela. Agora, bom, a gente não pode ter medo do julgamento das pessoas. Como o pastor falou, a gente crê naquilo que a gente está oferecendo. A gente crê que é o melhor produto, entre aspas, né? Que é melhor, é igual o vendedor, né? O vendedor, para poder vender o seu produto, ele precisa acreditar naquilo, né? Estou acompanhando aí as ações do closet da Dani. Estou vendo aí cada foto mais linda do que a outra, né? Estou tentando começar de novo, pastor. Você não acredita nesse produto? Acredito. Então, não é por isso que você está oferecendo para as pessoas? Com certeza. Então, é a mesma coisa. Nós acreditamos. Se as pessoas não querem, se elas vão fazer algum julgamento nosso depois disso, dizer, é um fanático, é um isso, é um aquilo. Bom, isso não vai afetar o nosso relacionamento com Jesus, porque nós temos certeza daquilo que nós acreditamos. Entendeu? Agora, a gente vai, com muita convicção, passar para as pessoas. Lembrando algumas coisas também importantes. Primeiro, uma das nossas aulas nós trabalhamos sobre o texto lá de Mateus 13, que é a parábola do semeador. Nosso papel é semear. A gente não vai convencer ninguém, converter ninguém. Isso não é papel nosso. Quem vai fazer florescer no coração de alguém é o Espírito de Deus, à medida que a pessoa permitir. Então, o nosso papel é semear. Agora, uma coisa importante, que o pastor também destacou, o pastor Elias destacou, é a oração. Nós precisamos ter uma rotina de oração pela pessoa, de intercessão por ela, para que Deus prepare o coração dela, para que Deus nos dê oportunidades, para que Deus nos ajude a ser intencionais. Muitas vezes você não sabe o que deve falar para a pessoa, como abordar a pessoa, mas Deus sabe o que ela está precisando ouvir naquele momento. Então você deve orar, Senhor, prepara a minha boca, que as palavras que eu use possam vir de encontro à necessidade daquela pessoa. E também, uma coisa importante, é ser intencional. Essa palavra, eu acho uma das palavras mais importantes nesse processo. Porque, assim, naquilo que a gente não é intencional, por mais que a gente acredite naquilo, a tendência é que a gente não faça, ou que a gente esqueça. Pelas muitas coisas que a gente tem na nossa vida, a rotina, a coisa de casa, coisa de trabalho. Se a gente não colocar como foco de, naquela semana, naquele dia, mandar uma mensagem intencional para alguém e depois mandar uma segunda mensagem, porque assim, vamos supor que você mande mensagem para 5 pessoas, seu cartão-alvo de oração. Das 5 pessoas, 3 nem respondem. A gente também é assim, né? Às vezes as pessoas mandam mensagem para a gente, individual ou em grupo, a gente demora para responder, ou às vezes nem responde, né? Mas vamos supor que das 5 que você mandou, 2 responderam. Você vai continuar investindo mais nessas 2. Não é que você vai deixar as outras 3 de lado, você vai esquecer das 3. Você vai continuar orando pelas 3. Mas você vai dar o próximo passo em relação a essas 2 que te retornaram. Tiver interesse, né? Exatamente. E se no cartão do alvo a gente colocou uma pessoa que não mora na cidade da gente, como é que a gente deve proceder? Continuar orando e esperar um dia que encontrar com essa pessoa? Tem o WhatsApp, irmã Laércia. Mas se a pessoa não tiver o WhatsApp... Ixi, aí então... Não, aí continuar orando por ela, pela pessoa, e continuar também procurando, de alguma forma, algum contato. Realmente não tem como desenvolver o RD sem contato.
o primeiro elemento é o relacionamento em si, né? Então, se o relacionamento não é possível pelo celular, se a pessoa não mora perto, você tem que, quando conseguir contato com ela, ser intencional naquilo que você fala, intencional naquilo que você desenvolve como ação. Agora, você não pode ter uma orientação importante, meus queridos, para quem também está nos acompanhando pelo YouTube. Você não pode ter as 5 pessoas do seu cartão-alvo de oração que moram em outra cidade. Porque senão você não vai ter com quem ninguém manter relacionamento próximo. Eu sei que a gente está num momento de pandemia, que a gente não está se encontrando presencialmente, mas a gente tem que ter pessoas que estão aqui no nosso círculo mais próximo, para a gente conseguir contato mais próximo com essas pessoas. Entendeu? Entendido. Uhum. Eu achei interessante a fala do pastor Dipend agora, falando sobre o que a gente tem para oferecer, né? Essa semana uma amiga falou assim: eu estou evangelizando, né? Fazendo um relacionamento discipulador com uma amiga, mas ela está com tantos problemas, que eu fico pensando se está na hora de eu falar com ela sobre salvação. Aí a gente sentou para conversar. E eu fui perguntar para ela, vem cá, quando a gente está com muitos problemas, o que a gente mais precisa não é da ajuda de Jesus? Né? Quando está tudo ruim, onde a gente encontra esperança não é em Jesus? Quando a gente não tem mais força, onde a gente encontra força não é em Jesus? Então você concorda comigo que tudo que a sua amiga precisa agora é de Jesus? E às vezes a gente é levado justamente para esse pensamento, não, a pessoa está tão atordoada, tem tantas demandas, eu vou ajudar com outras coisas, né? Vou dar conselho, vou ajudar a resolver uma situação, um problema, mas não vou falar ainda de salvação e de Jesus e que ela precisa de Jesus porque vai ser muito agressivo ou porque vai ser mais uma coisa para ela se preocupar. E a nossa lógica é que tem que inverter. Tudo que todo mundo precisa é de Jesus. E em todo tempo, né? Então a gente precisa rever o nosso conceito. Outra coisa também que essa semana eu prestei atenção foi em relação à escola das crianças, né? As crianças estão estudando na escola confessional aqui em Taguatinga Sul e eles fizeram uma semana de oração essa semana. As aulas, elas ficam totalmente meio que comprometidas, elas são adaptadas, ajustadas para que tenha programação de oração. E a escola, quando a gente vai lá fazer matrícula, não fala para a gente que vai, entre aspas, evangelizar ou doutrinar o seu filho. Ela diz que vai educar com princípios cristãos. Mas depois, na prática, a gente vê que não, eles têm uma intencionalidade de fazer com que os alunos entendam aqueles princípios que eles ensinam, aqueles valores, à luz realmente da Bíblia. Né? À luz realmente do que a igreja, que é a igreja mãe da escola, acredita. E eu fico pensando, às vezes, na gente. Aí eu toco até um pouco na nossa denominação, que o pastor Divo também tocou. Às vezes a gente é muito discreto, muito comedido. A gente tem muito medo de avançar, tem muito medo de escandalizar o outro, tem muito medo de ser taxado, né? Como alguém que só fala disso, como alguém exagerado, alguém chato. E a gente vê outras pessoas, outras denominações fazendo justamente o contrário. Dizendo mesmo que são, para que vieram, porque elas acreditam naquilo que elas estão fazendo, né? Então, eu acho que a gente precisa ajustar um pouco o nosso evangelismo, a gente não precisa ser tão discreto. A gente está aqui mesmo é para falar de Jesus, a gente é crente mesmo, a gente acredita mesmo na Bíblia, né? A gente não precisa ter medo disso. E, por outro lado, o que a gente percebe é que quando as pessoas sabem da gente, as pessoas que são aversas à religião, à religiosidade, já colocam suas barreiras, mas as pessoas que estão sensíveis, que estão com problema, que estão com dificuldade, geralmente elas nos buscam, porque elas sabem que a gente é assim. É isso mesmo. É que o nariz tampou. Às vezes as pessoas eu tive alguns problemas, né? Aqui, não sei se está dando certo. Está te vendo, pastor. Está te vendo. Ok, eu estou aqui segurando o carregador, fazendo um monte de coisa aqui. Queridos, eu estava ouvindo. Realmente esse temor, eu sei que realmente a todo momento, e se nós não tivermos esse temor,
Não é o temor de falar ou de ser entendido e coisas assim, mas é um temor que, para mim, mostra eu estou dependendo de Deus. Se eu estou dependendo de Deus, por mais que eu esteja sentindo essas coisas, mas o Senhor vai estar comigo. Então, nós estudamos muito isso, né? Que em cada abordagem, em cada intenção que nós temos de falar de Jesus, o Senhor está conosco. Então, na Água da Vida é uma experiência muito interessante que muitas vezes você está oferecendo um copo de água e as pessoas querem pagar, as pessoas acham que é porque é água benzida, enfim, né? E alguns que nos ajudam nesse ministério, realmente eles falam, é interessante como é que eles têm o temor, né, de receber aquilo. Mas lá no fundo também quem está entregando, muita gente fala, como é que ele vai reagir? Nós já tivemos várias pessoas que rejeitaram e trataram mal realmente, né? Mas a questão é que eu entendo que o meu foco sempre é esse. Eu tenho o melhor. Eu estou oferecendo o melhor. E principalmente, como foi citado, as pessoas, elas não têm vergonha de falar, né? O que elas creem, se é espiritismo, se é catolicismo, se não crê em nada, eles falam, né? Então, por que nós, que temos o melhor, vamos ter esse sentimento? É normal, é humano, tá? Mas nós temos que dar o primeiro passo. Eu lembro que o segundo discípulo realmente dava trabalho e dava vontade de desistir. Hoje, quando eu vejo essas pessoas, quando encontro com essas pessoas, recebo mensagem dessas pessoas, é algo realmente que engrandece o nome do Senhor e dá uma paz muito grande, né? Ontem, falando com o irmão, que já tinha uns 3, 4 anos que a gente não se falava, ele teve problema, caiu de um cavalo numa fazenda e ele fez operações e tal. No final do nosso bate-papo, eu falei para ele, né, que a nossa amizade passava a ter amizade. Era realmente algo porque Deus fez. E aí ele começou a rir e falou, você lembra, Elias, quando nós começamos, você chegou? Irmãos, isso em 77, tá? Quando eu cheguei em Brasília, ele tentava me evangelizar e eu tentava evangelizar ele. Ele não sabia que eu era crente, nem ele, e eu sabia que ele era crente. Jogávamos bola, andávamos de bicicleta ali na 407 Sul. Aí um dia, não sei como, lógico, é Deus que fez a coisa. Aí numa hora lá, um falou com o outro tal, talvez a linguagem, alguma coisa assim. Aí eu perguntei para ele, ele olhou para mim e eu falei, vem cá, quem é Jesus na sua vida? Ele falou, meu Senhor e Salvador. Eu falei, então agora nós vamos para o estudo bíblico, desse negócio de discipular, de evangelismo, de que... Aí marcamos estudo bíblico e crescemos num relacionamento. Mas um estava tentando falar para o outro, né? E hoje o Herbert realmente tem já netos, eu também, e nós conversamos tudo sobre isso, né? Mas estávamos temerosos um com o outro. Como é que eu vou falar para ele? Como é que eu vou chamar ele? Vai parar esse negócio de jogar bola, andar de bicicleta e tal? Queridos, realmente, hoje a gente ri, né, da situação. E o pastor fala disso, eu me lembro muito da minha época de ensino médio. Eu fiz escola normal aqui de Taguatinga, e as meninas que eram de denominações que já tinham uma visão de relacionamento discipulador, de discipulado, de pequeno grupo, elas ficavam chamando a escola inteira para participar do pequeno grupo, da célula delas, né? E a gente vê hoje que a gente ficou atrasado nisso, porque já naquela época, numa turma de 40 alunos, você via que 2 conseguiam arrastar 10, 15 colegas para o seu pequeno grupo, para a sua célula, e aquelas outras meninas que iam ali se convertiam e elas eram discipuladas. Então, essa visão de vida discipular, de estar realmente constantemente pensando em chamar pessoas, trazer pessoas, ela é bíblica e ela realmente acontece, né? Então, durante ali o ensino médio na escola normal, eu vi vários colegas se converterem. E a nossa abordagem, como era naquela época, sempre era, vai na minha igreja, vai assistir a cantata, né? vai participar do culto especial, das bodas, né? Sempre precisa acontecer algo especial para que a gente ache que as pessoas têm que vir ou possam vir. Quando, na verdade, o especial é Jesus, né? A gente pode falar de Jesus na quadra, quando está na educação física, pode falar de Jesus na fila do refeitório, como a gente ficava lá na escola.
e não esperar, né, o final do semestre, quando vai ter a programação especial para eu chamar a minha amiga, o meu colega para ir à minha igreja. Então a gente vê que é de uma volta aos princípios mesmo que a gente tem que exercitar e que é urgente, né? A gente já tem que aprender e sair fazendo porque a gente está atrasado, né? A gente perdeu tempo, né? Como diziam os adolescentes, a gente comeu mosca no caminho, que a gente ficou muito engessado, né? Muito engessado na maneira de fazer. Não, porque aí a gente vai esperar que o ministério tal se mobilize e faça. Quando, na verdade, a grande comissão ela é para todo convertido. Converteu, você já está na grande comissão, você já é parte dela. Claro que o estágio que você vai estar do seu amadurecimento de vida cristã é diferente, né? A gente não vai estar hoje como a gente quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Mas dentro do que você já conseguiu, você já consegue influenciar a vida de alguém, né? Você ontem não conhecia Jesus, hoje você conhece, hoje você já pode falar que conheceu Jesus para alguém que não conhece. E assim sucessivamente, né? E a gente vai realmente cumprindo o ID, que é fazer discípulos. Maravilha, é isso mesmo. É isso mesmo, o caminho é esse. E você, irmã Dani, o que você pode compartilhar conosco aí do seu entendimento até aqui, do que chamou mais a sua atenção, das aulas? Queremos ouvi-la. Pronto. Não, meu telefone, vocês desculpa, tocou umas 3 vezes aqui, tive que chamar o Alessandro para pegar. E, pastor, assim, uma coisa maravilhosa que eu tenho aprendido há tempos, que não é só, como você estava falando, das boas obras, do que a gente faz, que tem que agradar a Deus e tudo, né? Porque isso é tipo uma obrigação nossa, assim, é uma coisa do ser humano mesmo, mas a gente tem que mostrar o amor de Deus pela graça dele, pelo que ele é, né, para as pessoas. E isso é, como o pastor Elias falou, através do testemunho, através do seu exemplo, do que você faz, não tentar fazer coisas assim que choquem as pessoas, porque você não vai estar sendo um bom exemplo de cristão. E aí, quando você for falar da palavra, falar, mas quem é essa pessoa para falar alguma coisa, né? Porque ela a vida dela é horrível, a vida dela é cheia de coisas erradas, né? Mas, assim, a gente tem que fazer as coisas certas por Deus, por nós mesmos, mas, assim, a gente tem que passar para as pessoas o que Deus quer para elas, né? O que Deus vai fazer de mudança na vida delas, né? Que aconteceu com a gente, que a gente ficou feliz, ficou melhor, que a gente ainda está aprendendo, porque a gente aprende todo dia, né? Eu falo assim, nessa minha caminhada cristã, tenho muito que aprender agora. Primeira vez que desde 2009 que eu sou convertida, que eu consegui ler a Bíblia inteira, que eu terminei agora em fevereiro para março. Parabéns! Né? Obrigada. E assim, são coisas que assim você vai vencendo cada etapazinha, né? É igual, eu tava morrendo de medo de fazer a live. Não queria, liguei para a Érica, falei, Érica, vai para essa live, que eu nunca fiz nenhuma live na minha vida e tudo. Aí falei, tudo tem uma primeira vez, né? A gente tem que, assim, apostar que a gente consegue, que Deus nos capacita, que a gente dá conta, né? E aí, esse conseguir, igual o pastor Elias falou uma coisa maravilhosa, às vezes para você começar com a pessoa com oração, né? Como eu sempre tenho feito, você orar por alguém, né? Você, olha, hoje é meu dia de orar por você e tudo, você orando por aquela pessoa, num telefone, num WhatsApp, sei lá, numa mensagem escrita, né? De alguma forma, aquilo ali já ajuda num discipulado de você conseguir se chegar à pessoa, porque falou, nossa, ela está se preocupando comigo, ela está falando com Deus por mim, né? Às vezes a pessoa também tem essa questão de dificuldade, né? Fala assim, eu não sei orar, como que eu vou orar? Eu queria também te agradecer, orar por você. Falei, não, orar é conversar com Deus, ter intimidade com Ele, fala como se fosse com um amigo. Se estivesse falando, contando para o amigo o que você quer pedir, quer agradecer, quer conversar, quer mostrar da sua vida para ele, né? E aí isso aí acho que assim torna as coisas mais fáceis, né? E aí
nessas partes do livro. Eu não estou com o livro aqui agora, por isso não estou podendo, né, falar dele. Mas, assim, eu acho que assim, um relacionamento discipulador é cada dia, né, você aprender como chegar às pessoas assim de uma forma simples, né? Não dificultar as coisas, porque Deus não é difícil. Ele é próximo da gente, ele é fácil, ele é perto, a hora que você quiser, o momento que você precisar, ele está ali. Acho que é Verdade. assim. É isso aí. Muito bem. É isso aí. Maravilha. Cadê o Jonathan? Não viu o Jonathan? Ele que está sem microfone e sem webcam. Câmera. Tá só ouvindo. Tá conseguindo Ah, só ouvir. Temos um convidado especial aqui na aula agora, né? Lindão da vovó, saudade, amor. Muito bem, muito bem. Bom, então, meus queridos, é basicamente isso, né? Quer falar? Eu queria só falar um pouquinho antes de você concluir aí, porque eu acho que o tempo também já está para concluir, né? Sim. Assim, eu não sei se eu soube me expressar no início, assim, eu não tenho vergonha do evangelho, eu tenho facilidade com as pessoas, eu já aproximei muitas pessoas, assim, já convido, eu faço tudo isso. A minha dificuldade, talvez pela falta da prática, é trabalhar direto com uma pessoa, entende? Um discipulado um a um. Eu acho que eu nunca discipulei uma pessoa diretamente, assim, tá ali em cima, investindo nela, ligando. Mas eu sei que meu testemunho é importante, e na minha família, vocês sabem, Matheus e a Glaucilene, nós temos, na minha família, eu tenho muitos irmãos que ainda já ouviram falar de Cristo, mas ainda não se converteram, mas eles têm o temor e eles respeitam muito a gente, assim, na forma, porque, vou dar um exemplo rapidamente. Às vezes tem um almoço na casa de uma cunhada minha, que ela é extremamente católica, né? Mas na hora que a gente está lá, ela sempre está pedindo para mim, para eu orar, para o Matheus quando está lá, ou alguém, entendeu? Então, assim, nós temos testemunhado. Então, o que eu quis dizer naquele início, e com o acompanhamento aqui do livro, das lições, é esse processo agora novo de estar orando intencionalmente mesmo por uma pessoa e abordar mesmo no sentido de estar discipulando até que ela venha a ser batizada, né? Na verdade, não é nem só até que ela venha a ser batizada. Na verdade, o processo do Com Jesus, também né? não é só isso. São vários processos. Conhecer a Jesus, ser batizado e continuar nessa caminhada. Então, o discipulado, o melhor paralelo que eu encontro para o discipulado é a criação de filhos. Não existe um momento em que a gente deixa de ser pai ou mãe do nosso filho. Mesmo quando ele cresce, mesmo quando ele se desenvolve, mesmo quando ele casa, mesmo quando ele tem os seus filhos, ele continua sendo nosso filho. É como se fossem as ovelhas, né, pastor? Mais ou É menos. mais do que as ovelhas. É mais do que as ovelhas, porque as ovelhas, um pastor que pastoreia as ovelhas, ele apacenta todas as ovelhas ao mesmo tempo. Mas nem sempre ele consegue cuidar individualmente de todos. Aliás, nem sempre não. Ele não consegue ao mesmo tempo cuidar individualmente de todos. Isso é humanamente impossível. Um pastor cuidar individualmente de 100, 150, 200, 300 pessoas. É só a gente lembrar lá do conselho que Jétro deu a Moisés, lá em Êxodo capítulo 18, que Moisés, o texto, depois vocês lerem lá em Êxodo capítulo 18, o texto diz que Moisés sentava de manhã cedo e ficava até o final do dia resolvendo as questões do povo. A única pessoa que fazia isso. Ele não atendia todos os pedidos, as pessoas ficavam insatisfeitas, porque não dava tempo de atender todo mundo. E Moisés ficava esgotado, não tinha tempo para mais nada. E aí Jétro disse para ele, olha, você precisa compartilhar a liderança. Você precisa ter pessoas que liderem 10, que liderem 50, que liderem 100, que liderem 1000. Liderança compartilhada, ou pastoreio compartilhado, possibilita, melhor dizendo, que as pessoas sejam cuidadas individualmente. Entendeu? Então, a gente tem dois conceitos bíblicos que são importantes nessa dinâmica. É o pastorado e o pastoreio.
São duas coisas que podem caminhar juntas, mas são duas coisas diferentes. O pastorado é o ofício pastoral. Aqueles homens que foram chamados por Deus para serem pastores, para exercerem o ofício pastoral. Mas o pastoreio, ele é para todo mundo da igreja, porque pastoreio, nesse sentido bíblico, significa cuidado. Cuidado uns pelos outros. E toda a igreja tem que fazer isso uns pelos outros. Então, a gente entendeu, irmão Lécio, quando você falou no início, a gente entendeu perfeitamente a sua colocação, e é exatamente isso, o reforço é esse. É a gente saber que o processo discipular ele vai nos acompanhar a vida toda. Entendeu? Por exemplo, o pastor Elias citou aí um irmão, um amigo com quem ele tem RD, com quem ele tem uma dinâmica de discipulado há mais de 40 anos. Entendeu? É claro que a intensidade do RD deles hoje não é a mesma do passado. Ele falou aí pra gente que ele ficou 3 ou 4 anos sem falar com essa pessoa. Mas eles continuam tendo ligação. Eles continuam sendo companheiros de caminhada, eles continuam sendo companheiros de jornada. Então, a gente começa um RD com alguém pensando assim, é uma caminhada para a vida. Agora, com o passar do tempo, essa caminhada ela vai tomando outra configuração, igual filho, né? A irmã Laércio, irmã Elias, que já tem filhos crescidos, talvez não falem todos os dias com seu filho, com seus filhos, não os vejam todos os dias, mas são seus filhos. A irmã Dani tem um filho adolescente que, com certeza, o tratamento que ela dá a ele, que ela hoje dá a ele, não é o tratamento que ela dava há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás. Né? Então, é assim a dinâmica do discipulado. Quando a gente ganha alguém para Jesus, o que a palavra de Deus diz quando a pessoa recebe a Cristo? Qual é a expressão que a Bíblia fala desse processo? É um novo quê? Nascimento. Novo nascimento. Então, quando ela recebe Jesus, ela é um bebê na fé. E ela tem que ser cuidada na fé como a gente cuida de um bebê. A gente tem que estar o tempo inteiro com ela, o máximo que puder. A gente tem que estar conversando com ela, ensinando, repetindo, como uma criança. Se você ensina uma coisa para a criança, passa um pouquinho, ela já esqueceu. Então, você tem que estar repetindo, falando, corrigindo, tendo muita paciência. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Com o passar do tempo, que aquela pessoa vai crescendo na experiência com Cristo, vai se desenvolvendo na experiência com Cristo, a relação discipular ela vai ganhando uma nova conotação. Você já não precisa dedicar tanto tempo de atenção a ela, você já não precisa desgastar tanto tempo em termos de energia desprendida para estar com ela, porque ela consegue se desenvolver com as suas próprias pernas, do ponto de vista espiritual. Entendeu? A gente não discipula também para que a pessoa fique dependente de nós. A gente não quer que a pessoa que a gente seja um cabide para ela. Né? A gente quer, inclusive, no discipulado, ensinar que elas podem e devem fazer isso com outras pessoas. Então, a dinâmica é essa. Entendido. Entendeu? Certo. Tá. Bom, meus queridos, acho que é isso, né? Por hoje, o Rossley vai precisar dar uma saidinha aqui. Se der tempo, ela ainda volta no final da aula, tá? Ela vai resolver uma pendência discipular, né? Tá vendo? Filho é assim, né? Filho demanda da gente e é igual um discípulo. Às vezes você tá acompanhando alguém e essa pessoa vai te ligar, vai telefonar para você de madrugada, porque tá com um problema sério na vida, no casamento, e você vai ter que atender. O discipulado é assim. Não tem jeito. Mas a boa notícia é que, como o pastor Elias frisou, muito bem frisou, quem faz isso através de nós é o Espírito de Deus. Quem nos capacita, quem nos dá forças, é o Espírito de Deus. Né? Eu quero finalizar citando o texto lá, apenas citando, depois os irmãos podem ler, o texto de Mateus 28, 18 a 20. Quando Jesus Cristo diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, não acabou ainda, mano. Façam Tá discípulos terminando. de Jesus. Entendeu?
Então, a gente faz discípulos de Jesus por causa da autoridade de Cristo. Ele nos dá essa autoridade, é dele, a autoridade é dele. Mas ele nos capacita para fazer. Então, vamos orar e Deus vai nos capacitar para isso. Tá bom? Amém. Uhum. Meus irmãos, algumas pessoas me mandaram mensagem aqui dizendo que não conseguiram entrar na sala, infelizmente, né? A gente tem hoje cerca de 25 alunos matriculados na nossa classe RD. Nós vamos tentar repetir no mês de junho essa experiência de uma aula interativa. Vamos ver se a gente consegue tentar ensinar os nossos irmãos que tiveram dificuldades, né? Auxiliar os nossos irmãos que tiveram dificuldade para entrar, para que numa próxima tentativa a gente tenha um grupo maior da nossa classe aqui na nossa aula, tá bom? Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, foi muito bom, foi válido o nosso encontro. Para mim foi muito edificante, eu espero que tenha sido para cada um de vocês também. Você que está nos acompanhando aqui agora nesse vídeo pelo YouTube, eu espero também que ao longo desses minutos você tenha sido abençoado, que tenha tido também algumas dúvidas esclarecidas, né? E eu quero reforçar também, dizendo a você que está vendo o vídeo, vale a pena fazer discípulos. Quero encorajar você nessa direção, viu? Nós temos os nossos temores, as nossas dificuldades, mas o Senhor Jesus nos capacita para essa boa obra. Amém? Amém. Amém. Dani, olha, encerrando por gentileza a nossa aula e até o nosso próximo encontro também. Vamos orar. Meu bom e amado Deus, obrigado por essa aula. Obrigado, Pai, porque nós aprendemos cada dia como falar de Ti, como evangelizar outras pessoas, como mostrar a elas, Pai, como é importante ter o Senhor pertinho da gente. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que não pôde entrar. Cuida, Pai, para que possamos colocar em prática tudo que foi aprendido aqui hoje. Amém. Cuida também, Pai, do nosso domingo, das programações da nossa igreja e de cada coisa que temos que fazer para a sua obra, Pai. Amém. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Bom Amém. dia, meus queridos. Deus abençoe. Melhoras, irmã Gracilene. Amém. Obrigada. Melhoras, bem. Bom domingo para vocês. Amém. Tchau, tchau. Até 16h45, né? Isso. Até o nosso próximo encontro. Eu não sei quando é que a pessoa vai assistir esse vídeo aqui no YouTube. Então a gente diz assim, até o nosso próximo encontro. Tchau. Tá bom. Ok. Tchau. Tchau.